Deus. Pessoal conectado. Entrando. Olha aí, Mateus. Deus abençoe Mateus, Thiago. Deus, eu vou conectar aqui já o. O senhor tá bem, Mateus? Sua vitória. O melhor hambúrguer do Campo Limpo, Tabuão, São Paulo, tá na Spetburg. Ali na Avenida. Ah, esqueci o nome. Mas. Jacarandá, não é isso? Jacarandá. Acho que é Jacarandá. Tá bom da seta aqui, ó. O melhor da região. Quem já foi, volta. Com certeza volta, viu? Com certeza volta. Então já passa lá. Entra aí, ó. Ó o Perim aí também, ó. Perim. Cadê o Daniel? Isso, Jacarandá 91. É o endereço aí o Daniel aí. O endereço da. O Daniel, a melhor hamburgueria, Varão, da região lá, viu? Qual? Speburg, de um amigo meu que serviu o exército comigo. Ah, eu vi ontem, você foi com o cara, é isso mesmo? Você viu? É boa? Foi. Varão, tem que marcar pra gente ir lá. Boa? Muito bom, muito bom. Tem que marcar pra ir lá. Maravilha. E aí, Pai do Senhor? Boa noite, né? O senhor tá bem, meu santo? Paz do Senhor Jesus, sua vitória. Tá me ouvindo bem? Como que tá meu áudio aí? Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Vocês estão ouvindo bem aí? Você tá me ouvindo Olha o bem? Perinho aí, ó. O Perim tá aí, Segundo, Varão. O Perim tá aí, segundo ó. escalão? De quem entrou, de quem entrou em 2020, de quem entrou em 2022, só eu sobrei, mano. É o remanescente, né? Ai, Deus tem os seus remanescentes, né? o Perim sumiu de vez É mesmo, o o Perim, Perinho né? fala mais com a gente. É O Perim tá aí, ricou, né? importante. Ó, acabou de chegar aqui em casa, aqui, ó. Olha aí. Jacó Armínio e a teologia do duplo amor de Deus. Para quem é arminiano. Ah, aí, aí é outra pegada. Aí é outro nível, né? O senhor tá outro nível, né, mano? O senhor tá grandão, mano. Coitado de mim. Tá grandão. Que Deus cresça, que Jesus cresça cada dia mais na sua Amém. vida aí. E é Amém. bênção. Com a glória de Deus. Prazer, Amém. tá? Você ter nos atendido aí pra. Faz tempo que eu não. A primeira live que eu fiz foi com o Caio, né? Foi uma benção. E aí, sem a gente ficar adiando, a gente já tá para marcar essa live faz tempo, né? E a gente nunca consegue. Mas eu creio que Deus é tudo um tempo de É Deus, né? verdade. Tá todo mundo ouvindo bem aí, né? É bom perguntar pro pessoal comentar isso. Tá saindo. Outro dia eu fiz uma live e não tava muito bom o meu áudio. Não sei se. Não tava, né? Pessoal, se puderem comentar aí, pessoal. Puxa mais pra cá. Tá melhor aqui. Essa parte aqui dos livros é mais bonita. Tô vendo aí, Varão. E eu chego nesse nível Tem aí. nada, eu vendi bastante livro. Desfiz de alguns antigos, né? Tô com pouco livro. Sim. Áudio. Aí, tá bom o áudio. Tá bom, o Valdélio aí. Valdélio é uma benção. Valdélio eu vou fazer entrevistar também, daqui a algumas semanas aí. Valdélio é grande amigo também, benção também, Valdélio, viu? Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá. Primeiro agradecer ao Daniel por ter nos atendido. Agradecer a todos também que estão na audiência aí. Perim, Valdélio, Matheus, todo mundo aí, Deus abençoe mesmo. Obrigado. Estamos aqui com o Daniel. Daniel tem uma história brilhante, uma história que nos chama a atenção. E quando eu tive o prazer de conversar com o Daniel, e quando eu soube da trajetória do Daniel, eu fiquei impressionado. No dia ali mesmo, lembra que eu fui nessa igreja? A gente conversou lá, eu comecei a perguntar um monte de coisa. E eu falei, essa história tem que vir, o Brasil tem que conhecer essa história aí. Como é que pode um ateu, roqueiro, nada
Eu postei, falei de roqueiro, o pessoal teve um que mandou mensagem e falou, agora, mas tem roqueiro bíblico Tem também. roqueiro, Então, mas o caso dele roqueiro, já é ah, roqueiro o quê? roqueiro bíblico. Vou entrar nessa história aí, vou entrar nesse ponto aí. Então, vamos entrar. Então, eu queria saber primeiro, Daniel, quem é o Daniel? Conta um pouquinho da sua história e, conforme for, a gente vai fazendo algumas perguntas aí Amém. que Deus surgir. abençoe, Josias, por essa oportunidade, de você abrir esse espaço aqui pra gente, né? Independente da Amém. quantidade de pessoas, o importante é que o nome do Senhor venha a ser Sim, propagado e o nome dele também venha a ser glorificado nessa noite. A ele toda a honra, a sim, ele isso toda a mesmo. glória e a ele todo o louvor, Glória a né? Eu Deus. quero deixar aqui de início, Romanos é um versículo que eu me lembro desde a minha conversão, né? É um, é um versículo que é baseado num hino muito conhecido, né? Que eu cantava quando eu era. Não sou cantor que nem você, assim, né? Profissional, mas Que é Romanos isso. 11:36 que vai dizer: Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Bom, o José já conhece um pouquinho da minha história, mas eu vou fazer um breve resumo, né? Hoje, atualmente, eu sou pastor da Assembleia de Deus Ministério do Ferreira aqui na ADF Parque do Agreste, né? Ela é um setor pequeno aqui da cidade de Vargem Grande Paulista. Estamos há um ano e quase um ano e meio já que estamos ali. Passa rápido, hein, José? Estamos um ano e meio ali já. Sim, sabe. Sou casado, não tenho filhos, né? No momento eu curso teologia, também estou me especializando agora em apologética, né? De todas as áreas da teologia. Algumas áreas me chamam bastante atenção, como o hebraico, história da igreja, mas eu me identifiquei demais e por demais em apologética. O que é apologética? É a defesa da fé, principalmente o Exato. embate contra as seitas, heresias e modismos, né, que se dizem ser cristãs, mas na verdade são camufladas, né? Então, estou me especializando na área de apologética. Tenho 29 anos, né? Vim de não sou como foi colocado até mesmo no banner, né? Não sou de berço evangélico, já fui católico, nasci, na verdade, em um berço católico, né? Fui batizado na igreja católica. Depois eu migrei para o ateísmo, né? Não cria em nenhuma divindade, na verdade, né? E isso foi muito. Eu me deixei levar justamente pela questão do rock, né? Porque a gente vai até entrar nessa questão, porque nem Sim. todo rock tem letras que denigrem a imagem de Deus, mas eu posso falar que mais da metade são canções consagradas ao diabo. Eu vivi nesse meio, eu sei o que eu estou falando. Bandas, músicas que são consagradas e são até mesmo, de certo modo, invocações satânicas, como, por exemplo, o Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Guns N' Roses. Sim. Ah, você tá falando que você não sabe, gente. Eu era fanático, José, eu era um cara fanático aqui, ó. Eu tenho a tatuagem do símbolo da banda Metallica aqui no Olha, tatuado no meu braço. Eu era um cara assim, eu conhecia todas as versões, todas as músicas, todos os álbuns. não era, não, Não, não não, era um não, aventureiro, eu né? conhecia. Era realmente um Se fã vocês mesmo. colocarem depois no YouTube lá, Daniel Godoy, eu perdi a senha. Então tá lá, mas eu não sei onde tá mais. Tá lá, Daniel Godoy. Lá tem os vídeos de quando eu Sim. tocava guitarra. Eu passava 7, 8 horas por dia ensaiando, tocando guitarra. Já fui para alguns shows, cheguei a tocar em alguns shows, estava bem no início. Só que quando eu me converti, eu estava no início de começar a tocar em shows. Eu cheguei a tocar em Sorocaba, algumas casas de shows, né, Entendi. noturnas, né? E bem nesse início, quando eu tava começando tipo assim, começar a tocar de verdade em shows, né? Foi a época que eu me converti. Então foi um curto período de tempo. Olha, Mas na verdade eu ouvi rock por um bom tempo, por influência de pessoas, né? Acabei entrando também no mundo das drogas, né? Eu não cheguei a ser um usuário, assim, tipo, frenético, mas eu cheguei a usar, assim, algumas vezes. Cheguei a Alsace. cair, Entendi. cheguei a beber bastante, fumar bastante, né? E aí eu costumo dizer que é aquilo que todo mundo fala. Eu tinha duas opções. Ou eu seria preso, estava começando a cometer alguns pequenos furtos também, ou eu Olha, estaria morto, né? Então eu me recordo de momentos quando eu chegava de madrugada, 5, 6 horas da manhã, discutia muito com a sim. minha mãe, discutia muito com a minha família, né? Mas quando eu fiz 18 anos, depois eu vou discorrer melhor, né? Eu fui para a igreja. Esse, esse tempo todo foi tudo antes dos Isso, 18? isso aí foi tudo antes do 18. E sabe o que que é, Josias? Foram influências de amizades, né? Então, devido a essas influências, essas amizades, na verdade eu chegava até a zombar de crente. Uma vez eu xinguei um pastor, xinguei um pastor uma vez, filho do pastor, né? Que era da escola onde eu estudava.
E, na sim. verdade, quando eu fui para a igreja, eu não queria bem estar na igreja. E, na verdade, quando eu aceitei a Jesus, eu fui forçado a aceitar Jesus. Eu me lembro, até o dia de hoje, foi numa igreja, foi lá no Panorama, ADF Panorama, que hoje, infelizmente, Sim. essa igreja fechou hoje, não está mais. É. Nossa, E eu me lembro que foi num congresso de grupo de gestos lá, há 11 anos atrás, foi no ano de 2014, né? Aí tinha duas pessoas do meu lado, e aí eu já estava frequentando a igreja fazia uns 2 meses, né? Devido à influência de uma pessoa. E aí tinha uma irmã mais de idade do meu lado e falou: Não, vai lá, aceita Jesus. Eu falei: Meu, eu não quero aceitar Jesus. E me forçaram até que eu fui lá na frente. Só que eu não estava entendendo que era o próprio Deus, né? Que estava querendo era o um próprio Deus. encontro comigo, né? Eu aceitei a Jesus. Ah, E para terminar essa primeira parte, né? Aceitei a sim. Jesus, comecei aí meio que obrigado para a igreja, mas aí hoje eu entendo, né? Aquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 17, José, vai dizer o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu comecei a pegar gosto do negócio, comecei a frequentar, e quando eu me vi, eu já estava envolvido demais para poder sair ou tentar sair. Quando eu me vi, eu já estava descendo as águas, né? Deus Olha, permitiu meu, toda glória a essa Deus, viu? situação, né? E aí o nome do Senhor foi glorificado e está sendo glorificado através da minha vida. Entendi, entendi. Meu, glória a Deus, glória a Deus. Não tem outra palavra, né, para descrever, é glorificar a Deus, porque Sim, Ele sim. faz. E Ele ainda faz. Fez na sua vida e ainda faz nos dias de hoje. Eu creio nisso, absolutamente. Então, quer dizer, quando você era ateu, você não acreditava em nada, porque tem vários tipos de ateu, Ó, é isso? Você eu fiz consegue. uma lista, eu escrevi algumas coisinhas aqui, não está completo porque foi bem Sim, corrido, né? Tem o ateu, sim, o sim. agnóstico, né? O agnóstico e tem o ateu. O ateu tem o ateu explícito, tem o ateu positivo, tem o ateu negativo, tem uma gama de ramificações de ateísmo, né? Sim. E tem um agnóstico. O agnóstico, o que acontece? O agnóstico, ele não crê no Deus da Bíblia. Ele, Ele crê numa energia. digamos, Em alguns ele não crê em nada até que se prove o contrário. Tá entendendo? Tipo assim, dentro das entendi. probabilidades, o agnóstico é aquele cara assim, ó, até que não haja provas que existe uma divindade, eu tô neutro. Tipo assim, Eu tô é um em cima do muro, né? Então, o agnóstico, sim, assim, ele na mente dele existe alguma força no universo, em outra galáxia, alguma coisa desse tipo, né? E até que a ciência possa comprovar a existência disso, ele se mantém neutro. Esse é o agnóstico. Ou seja, ele não descarta a possibilidade de uma divindade. Não, não entendi. descarta a possibilidade de uma divindade. Isso não significa que é a divindade ou o Deus a qual nós cremos da Bíblia. Né? O Deus da Bíblia, eles pregam Entendi. totalmente, tentam ali tentam desfavorecer a Bíblia, dizer que a Bíblia tem incoerências, que a Bíblia tem erros, que a Bíblia contém erros, né? E o ateu, ele já não crê em nada mesmo, em nenhuma divindade. Né? É, Crê sempre. e, Pode falar. e questão de erro, não é nem, na verdade, hoje em dia, não é nem ateu ou gnóstico. Tem o próprio, hoje eu vi, tem os próprios inimigos dentro da igreja infiltrados que desacreditam na própria palavra de Deus. Eu vi um vídeo hoje, a gente vai falar sobre isso mais para Não, frente. Mas eu vi um vídeo hoje de uns satanás, são é, satanás. Para fazer negócio de Deus, são é. satanás. Tem pentecostal que está dentro de igreja pentecostal que não crê mais em milagre, que não crê mais em profecia, que não crê. Eu conheço pessoalmente, né? Pessoas que não crê mais, né? Então não crê mais lá, né? Sim, eu E aí conheço tem o alguns também. ateu. O ateu, ele é aquele cara totalmente. É uma vertente de algo. Aqui não é uma aula de teologia, mas é algo que aconteceu aí. Não, mas pode ficar à É algo vontade, fica à que vontade. aconteceu na Europa. O que eu vejo na Europa foi o aumento do ceticismo, né? O aumento. O Sim, Daniel profetizou isso no seu livro, o profeta Daniel, o aumento da tecnologia, que a civilização avançaria de uma tal maneira que a gente chegou no dia de hoje, né? Hoje você vê a tecnologia de uma maneira tão avançada que aí entrou o ceticismo, né? Que é tudo agora é sim, comprovação de fatos, não mais pela fé, né? Então o ceticismo não é o fator principal nem o único fator, mas foi um dos fatores que fez com que a Europa hoje fosse um país pós-cristão. Hoje a Europa não é mais um continente cristão, né? Ele é um continente pós-cristão, né? Hoje existem Hoje triste, né? existe cerca de 4% hoje, para você ter uma ideia, 4% da Inglaterra hoje é cristã. E desses 4%, apenas 1,9% são os que vão para a igreja. Os 3 e poucos são, Olha, são pessoas, 3,1% são os
não são praticante. os chamados desigrejados, né? Então a Europa hoje acabou, né? As igrejas fecharam, abriram bares, Nossa, mesquitas, o islamismo, os muçulmanos estão aí ganhando o planeta para lá, né? Então, sim. vocês entendem. Então o ateu é aquele cético, ele não quer absolutamente nada, ele crê na evolução, né? Você, você era Eu um era ateu. Você era um não cara que não acreditava em nada. acreditava em nada. Para mim não havia sentido. E assim, existe ateus e ateus. Existe aqueles que respeitam. Eu era aquele que não respeitava. Eu era aquele que. Ele zombava, já chegou, você falou que Assim, já chegou a dar zombar de um eu pai de um chegava filho? a, assim, até te peço desculpa, mas eu chegava a xingar, a falar palavrões, né? Eu era uma pessoa agressiva, não no braço, mas nas palavras, né? Eu cheguei a Sim, quase sim. até apanhar por causa disso, mas eu não ligava. Já? Hulk era meio doido assim mesmo, né? Era meio doido, né? Sim. Eu era, né? Agora, Deus tornou É, essa loucura em para então pregar evangelho. Isso é benção. eu não via muito sentido, porque assim, eu andava com pessoas que estavam no mau caminho, e eram pessoas que não acreditavam em Deus. Sim, Então o problema da gente se deixar levar por más amizades é isso, né? E a gente fala muito isso para os jovens na igreja, e tem jovem que não tá nem pra nada, sim, às vezes não acata os conselhos, né? Mas eu sou aquele tipo de pessoa que é aquele ditado, né? Era aquele ditado, né? Me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Então, e te aí quem tu és. era bem por aí, por esse caminho. Então, assim, voltando um pouco, eu era Sim, de um berço católico, eu fui batizado quando criança, lá em Aparecida do Norte. Eu cheguei a fazer catequese, primeira comunhão, essas coisas, não cheguei a concluir, mas eu fiz, né, quando eu era adolescente. sim. Mas aí depois, quando eu tomei um pouco de idade, eu não quis mais seguir essa questão. Larguei de Largou de mão, mão. não frequentava igreja. E você brigava, você tinha muitos conflitos com Muito, seus pais? muito, muito. Na verdade, meu pai morreu quando eu tinha 6 anos, ele morreu de AIDS, né? Ele já era separado Nossa, ainda há bastante anos, aí ele ficou sim, com outra mulher, e aí eu tinha um padrasto, né? Esse meu padrasto também ele era católico, a minha mãe é aqueles católicos não praticantes, né? sim, Aquele sim, tipo de católico que só vai uma vez por ano. E aí, sim. Só na e aí missa havia do. muitos embates, muitas brigas, né? Meu padrasto hoje ele é separado da minha mãe uns 4, 5 anos. Então ele bebia muito, havia muita briga. E eu presenciei muitas discussões, muitas confusões. Então, assim, era uma guerra realmente, né? E não tinha ninguém ali que servia a Deus, Entendi. não tinha um meio termo ali para poder apaziguar a situação. Então, eu nunca, acho que nunca falei isso, mas eu tive uma infância bem conturbada, bem difícil, né? Tá entendendo? Bem complicado Imagino. mesmo. E aí não havia ninguém ali dentro da casa. Eu tenho um irmão e duas irmãs. São todos os mais novos, eu Sim, sou o mais velho, né? E aí Deus, aprove Deus me escolher primeiro, me chamar primeiro, né? Hoje os meus parentes, minha mãe, meus irmãos, eles não servem a Deus. A minha mãe chegou a batizar já na sede do Ferreira, mas ela não ficou firme, ela não vai para a igreja. É aquela entendi. pessoa que vai para a igreja de vez em quando. O meu irmão é ateu, Sim, sim. o meu irmão é ateu. Meu irmão tá Ele é até um hoje. ateu ferrenho, bem mais que eu, bem mesmo, Nossa, né? E aí Deus permitiu esse final de semana até que eu fui com a minha esposa pro Brás, fomos comprar uns tênis lá que a gente vende, né? Deus permitiu que a gente pregasse para ele durante meia hora, ele abriu um espaço, a gente conseguiu falar do amor de Cristo, mas ele tem um coração muito fechado. Então, e as minhas duas irmãs, elas assim, vão para a igreja de vez em quando. Não são sim, frequentadoras, mas se fizer um convite, elas visitam, né? Mas hoje quem serve a Deus é entendi, somente eu, dos meus familiares. entendi, entendi. E como que é, no caso a gente vai chegar lá, mas como que é agora tá desse outro lado? Porque eu antigamente você era ateu e não tinha ninguém do outro lado, mas você zombava dos evangélicos. Hoje você é evangélico e dentro da sua casa, querendo ou não, tem um ateu que é seu irmão. Como lidar com isso? Ele é bem mais assíduo do que você, Paulo, o certo? que que acontece? A minha esposa, ela é prova disso. Eu era aquele tipo de crente que queria colocar Jesus goela abaixo das pessoas, quando eu era um novo convertido, né? Então, aquela Sim, ânsia conhecendo Jesus e não, vamos pregar e vamos evangelizar. Então, quando eu me converti de verdade, antes de eu casar, morava com a minha mãe, então havia um atrito muito grande, discussões com o meu irmão, né? Não, que você tá errado, que você não acredita em Deus, e aí ele do outro lado me xingando, e aquela confusão toda. Mas eu aprendi com o tempo a ter paciência, né? Então, por exemplo, hoje ele é uma pessoa que me respeita muito. A gente não briga por causa disso. Ele é ateu, eu sim, sou pastor hoje, sou crente, então hoje não há nenhuma briga, né? Mas a gente evita falar a respeito, né? Deus permitiu que eu falasse algum tempo com ele, até sábado passado a gente conversou um pouco sobre isso. Fazia acho que anos que a gente não conversava sobre religião. Mas eu hoje, como nós somos pessoas um pouco mais crescidas também, né? A gente estava na adolescência, né?
Então ele respeita bastante, mas no começo foi bem difícil, porque eu era aquele tipo de crente, não sei se você foi assim, mas na conversão, mas queria, né, pregar, queria evangelizar, e a gente tem que entender que as coisas é feita no tempo de Deus, né? Mas a gente Tá. ora para que o Espírito Santo venha convencer o pecado. Comecei em nome de Jesus. E você ainda vai dizer, eu e minha É, casa servimos ao Senhor. Em nome de Jesus, em eu nome creio de nisso. Jesus. Em nome de Jesus. E deixa eu perguntar aí, quando você começou a questionar o ateísmo? Porque você era ateu assíduo, e aí você começou a ir para a igreja. Provavelmente foi por causa de Olha, alguém. Você estava indo por algum interesse sentimental, quem sim, sabe, não sei. foi isso mesmo. Olha, E aí, nisso você começou a ir, que começou a questionar o olha, ateísmo? meu, isso é muito interessante. O que acontece? Tá. O que acontece? Desculpa, eu comecei para a igreja. A primeira coisa que me chamou a atenção foi os instrumentos musicais, porque eu era guitarrista, né? Então, Você isso só me guitarra, né? cativou, não foi o principal, mas me cativou muito. Eu Sim. comecei a ouvir a palavra, e não todos que pregavam, né? Mas alguns pregadores me chamavam muita atenção, porque aquilo, eu não sei explicar assim, José, mas é algo que, sabe, o meu coração queimava quando eu ouvia as pessoas pregando. Eu nunca tinha ouvido uma pregação, nem pela internet. E nessa época o pastor Valdionor já era, não, o pastor... No primeiro culto que eu fui visitar, eu era do São Judas, né, do setor, né? O São Judas foi a minha primeira igreja. No primeiro culto que eu fui visitar a igreja, que foi a minha primeira visita lá, cheio de alargador, cabelo grande, boné, skate na mão, camiseta regata, É, andar de a skate. situação era difícil. Foi o culto que o pastor Valdinor estava tomando a posse. Então eu me lembro certinho do dia que Olha, ele entrou, porque o dia que o pastor Valdinor foi colocado como pastor setorial foi o primeiro culto que eu fui também, né? nossa, É interessante. interessante. Aí, aqui, eu não sei dizer assim para você, realmente é a questão do Romanos 10, 17, né? E eu já vou começar a entrar mais no contexto bíblico, que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Tem uma frase que me chamou a atenção que é o seguinte, costumo dizer na igreja que o pregador, ele tem a missão e a incumbência de levar a palavra aos ouvidos. E o Espírito Santo tem a missão de levar a palavra do ouvido até o coração. Coração. Então é algo que mexia comigo, a pregação, né? Eu ficava refletindo, ouvia, né? E aí eu ia uma vez na semana, quando vai ver, eu estava já indo na escola dominical, comecei a frequentar. E aí aquilo começou a me chamar muita atenção. Aí eu me batizei, 2 meses depois eu desci as águas, né? Foi algo assim muito, muito repentino. E eu me recordo que o líder do grupo de louvor da época, há 11 anos atrás, há 10 anos atrás, ele me conheceu pelo YouTube, que ele viu, né, que eu tocava guitarra, e ele fez uma proposta para mim. Aí começa a entrar a parte da renúncia, né? Ele falou assim, eu vi que você toca guitarra e tudo mais, eu queria que você entrasse no grupo de louvor da igreja, e me deram uma oportunidade. E só que eu tava tocando na banda ainda, fazia 2 meses, né? Eu tinha acabado de batizar, eu ainda... Sim. Não, na verdade eu não tinha me batizado, eu tava quase para me batizar, né? E ele falou assim para mim, só que tem um porém, você vai ter que parar de tocar nessa banda. Se você parar de tocar nessa banda, é a prova que eu tenho que você vai entrar no grupo de louvor. Isso, Olha isso aí. vai ficar gravado na minha vida pro resto da vida. Vai ficar gravado pro resto da minha vida. E eu me lembro que era um domingo, na segunda-feira nós tínhamos um ensaio, nós tínhamos um estúdio aqui no bairro chamado São Marcos, aqui na cidade de Vargem Grande. Sabe onde Sei, que era? sei. Aí o que que acontece? A gente foi pro ensaio, eu tinha todo o equipamento, guitarra elétrica, eu tinha uma Les Paul, caríssima, caríssima. Equipamento de som, eu tinha pedaleiro, eu tinha tudo. Tudo que um jovem guitarrista. Guitarrista. E eu Sim. falava comigo mesmo, José. Eu falava, eu quero ser o melhor guitarrista do mundo. Eu quero ser um cara Olha, assim, que eu vou tocar numa banda que vai fazer sucesso. E eu cheguei nesse dia no ensaio mais cedo, preparei a guitarra, toquei com os meninos. Não cheguei a tocar. Esperei todo mundo chegar. E aí o Evandro, que era o vocalista da banda, né? O nome da banda era Penetras, né? E a gente já estava começando a produzir umas músicas de autoria própria. A gente olha, tocou muito Legião Urbana, Iron interessante. Maiden, né? Mas a gente já estava começando a escrever algumas. Aí eu cheguei e falei assim para eles, né? Falei, ó, gente, a partir de hoje eu não vou tocar mais, né? Eu me converti, tô indo para a igreja. Eu não dei muito detalhes, né? Porque eu era meio carrancudo, sabe? Hoje eu sou um pouco mais Sim. amoroso, mais comunicativo, né? Falei, mas a partir de hoje eu não vou tocar mais. E eles começaram a chorar, né? E o vocalista me abraçou.
Quando foi na terça-feira, eu fui na loja do vocalista, né? Ele tinha uma loja de roupa, né? Ele tinha, porque ele não está mais vivo. Não Eu tá vou mais explicar, eu vivo? vou chegar aí também. E aí eu lembro que eu Entendi. fui na loja que ele tinha uma loja de roupa, né? Na terça-feira eu cheguei lá, tinha uma moça lá que era prima dele, conheci ela. Eu cheguei, dei um abraço nele muito apertado, a gente começou a chorar assim, a menina olhou nós, ela não entendia nada, não entendeu o que estava acontecendo. Mas eu e ele tinha uma relação muito grande, porque a gente ia pra academia junto, a gente era skatista, né? Eu andava de skate com ele junto, né? Seis Sim, anos eu fui skatista, né? Então a gente tinha, assim, era praticamente irmãos de outra mãe, né? Então a gente deu um abraço, entendi. começou a chorar muito, cheio de gente lá e ninguém entendeu nada, né? Porque naquele momento um laço foi quebrado. O É porque elo é assim, assim, quebrado. quem é do mundo que se surge mais, né? Quem gosta da sujeira que se surge mais, mas quem é limpo, limpe-se ainda mais, né? Passou tudo mais, e aí eu larguei a banda, renunciei, entrei, comecei a tocar baixo, porque eu era guitarrista, eu nunca tinha tocado baixo, mas quem toca guitarra, toca violão, baixo, tira Acabar. de letra, né? Então, e aí, só pulando um pouquinho, posso falar, né? Só pulando um pouquinho, Fica à vontade, fica à tá vontade, fica à com esse vontade. rapaz, né? O Evandro, né? A gente era bastante amigo. Há um ano atrás, eu tive uma notícia muito triste. E é isso que as pessoas precisam entender, que nós precisamos vigiar e orar para que nós não venhamos a cair, né? E eu Sim. fiquei sabendo, esse rapaz, ele era o filho de um empresário aqui da cidade, e infelizmente ele pegou uma depressão muito profunda, não conseguiu encontrar Jesus, não conseguiu encontrar o caminho certo. Nossa. O pai dele saiu para comprar pão, para comprar uma mortandela, para o pessoal fazer um momento de café da manhã lá da empresa que ele trabalhava. Tinha cerca de 4, 5 pessoas, era empresa de calhas, né? Calhas. E aí, quando voltaram, o menino Evandro, né, que era o vocalista da banda de rock, há um ano e meio atrás, ele colocou uma corda no seu pescoço. Quando o pai dele, que era o dono do negócio, entrou, ele se enforcou, ele morreu enforcado, né? Então, Meu, assim, foi um baque triste, hein? triste, foi um baque muito grande para mim, mas por que eu estou falando isso? Porque eu via que os meus caminhos, que o caminho que eu estava trilhando também seria um caminho parecido, né? Porque quando nós estamos no pecado, nós não queremos nós não cremos em Deus, não cremos na sua palavra, a Bíblia vai dizer em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Porém, É, entretanto, o Filho de Deus é a conversa de vida Deus, eterna, vida né? eterna. Então Deus me resgatou. Fiquei muito triste por essa situação, mas realmente estava longe do que eu poderia fazer, tá entendendo? Então, uma Imagina, situação bem difícil, né? imagina. E tem coisas que saem da nossa alçada, né? Exatamente. Basta a gente pregar, o seu testemunho de vida já é uma Sim. pregação. É, e sobre, agora, dando uma pausa na sua história, sobre depressão, o senhor acredita que uma pessoa que se suicida, uma pergunta polêmica, pode ter salvação, com essa Uma salvação? pessoa O que o senhor acha? suicida, para Você mim, pensa? não há possibilidade de salvação. Né? Eu acho que não. Não, para mim não há. Nem Ó, em qualquer hipótese. eu assisto alguns debates, né? Eu estou um pouquinho por dentro dessa situação, porque eu tenho estudado um pouco sobre isso. Sim. Existem duas linhas de raciocínio. A linha mais reformada, né? A linha mais reformada, mais tradicional, eles crêem que há uma possibilidade de salvação, porque uma vez salvo, salvo para sempre, né? É, se for a linha Isso, a linha calvinista. calvinista, então eu não estou falando algo que não tem coerência. Não, não, Pode sim, sim, pesquisar que eu sei o que sim, eu estou falando. Tem um debate na Unidade FM, que agora não é a rádio musical, Unidade FM do César Cavalcante, sim. onde o teólogo Cipriano, ele é conhecido de um africano aqui que congrega com a gente, ele defende essa linha de raciocínio. E eu não estou criticando ele, né? Eu estou só trazendo o que Sim, ele sim, crê. sim. Então ele é um calvinista, ele crê sim que pessoas que se suicidam têm possibilidade de salvação, porque às vezes a pessoa faz aquilo no desespero e acaba tomando uma atitude precipitada e Deus não leva em conta, né? Então, Ou uma isso. Então, doença, né? A pessoa não respondendo por si. é a questão da eleição incondicional, tá entendendo? Uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu sou de uma linha diferente, uma linha mais arminiana, que é a eleição condicional, né? A eleição, ela está condicionada com o querer humano. Então eu acredito que quem tira a sua vida não tem, pelo menos Entendi, no contexto da Bíblia, a Bíblia não nos apresenta, né, que tenha possibilidade de salvação, entendeu? entendi.
é porque, querendo ou não, é pouco falado Pouco na Bíblia falado. também sobre isso, né? E ainda nas igrejas é um Ó, tabu. na verdade, as Tabu. igrejas, na minha opinião, as igrejas falam assuntos muito rasos. As igrejas não falam sobre isso. As igrejas não falam sobre. Ó, se você perguntar para os crentes hoje, o que que é o milênio? O que que é a grande tribulação? O que que é as sete taças da ira? O que que é as sete tombas? As pessoas não sabem, elas têm um conhecimento muito raso. E quando a gente se levanta para trazer assuntos como esse que você trouxe, né, há uma polêmica, há uma dificuldade muito grande dos líderes, né? Então, é bem complicado a gente falar desse assunto, porque nos dão pouco espaço para falar sobre isso. E aí, Daniel, a gente vai para esse é só o ponto do É, iceberg. Porque se for analisar bem, hoje muitas igrejas não têm pastores abertos à teologia. E acham que teologia é errado. Então, tipo assim, aí é só o ponto do iceberg. Não vamos nem entrar nesse é, mérito que é, é muito longo. gente, Então, né? Mas deixa eu perguntar, quando o senhor, você era ateu, aceita Jesus, como que foi para as pessoas ao seu redor que te conheciam ateu? Como foi essa aceitação? Foi tranquilo? Foi foi, difícil? Pô, você está se escondendo atrás da Bíblia. eu Como é que sofri foi? muito bullying. Ah, Eu imagino. a ponto de eu estar com a Bíblia na mão e as pessoas. Eu era um novo convertido, eu não lia a Bíblia, eu não sabia de nada, cara. Eu era músico, né? Sim, E as pessoas passavam na rua com um grupinho assim, apontavam o dedo e falavam: olha lá o pastorzinho, olha lá o pastorzinho. Cara, aquilo me deixava louco. Me deixava mal. Eu era imagino. ainda uma o Martinho Lutero vai dizer, né? Eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, Sabia mas eu descobri que o nadar. filho da mãe sabia nadar. Então, o velho homem ressurgia, né? Então, me deixava muito louco, né? E eu ouvia muitas vozes, Josias. Eu ouvia muitas vozes. Eu não cheguei a fazer isso, mas eu cheguei a pesquisar bastante coisas quando eu era ateu e roqueiro. Existe um símbolo dentro algumas bandas de rock, como por exemplo Slipknot, Cannibal Corpse, que é o pentagrama, né? O pentagrama é uma estrela de 5 pontas e representa sacrifício. Sim, já vi. Você já deve ter visto, né? Os Já roqueiros vi. têm essa tatuagem. Depois os irmãos podem dar uma pesquisada no Google só para ver a imagem, né? Que sacrifícios que são feitos ao próprio Satanás, ao satanismo, né? Então, por exemplo, eu ouvi uma música que o nome a banda era Ozzy Osbourne, já deve ter ouvido falar. E Já vi falar já é uma também. música assim sensacional, o toque de guitarra, a parte instrumental é assim sensacional. Só que o Mister Crowley, quem pode pesquisar, Mr. Crowley, né? E Mister Crowley foi quem fez a Bíblia Satânica, foi o autor da Bíblia Satânica, né? Então, indiretamente ou diretamente, eu estava adorando o próprio Satanás quando eu vi essas músicas, né? Sim. Então eu cheguei a ver algumas coisas, né? Sacrifícios de animais, sacrifícios humanos que eram feitos, né? Então era algo bem assim, bem complexo mesmo. E, e Pesado pesado demais, também, demais, né? demais. E aí o que acontece? Quando eu entrei para a igreja, eu ainda estava nesse processo de essa metanoia ainda, né? E eu ouvia muitas vozes. Eu ouvia assim, ouvia vozes, né? Eu, Nítido assim, eu não voz via do inimigo coisas mesmo. do diabo mesmo. Eu lembro, talvez muitos vão se identificar com isso. Quando eu era novo convertido, eu era aquele cara que, tipo assim, meu, eu ia pra vigília quase todo dia, subia monte. Tudo sempre. Eu acho que só tô hoje na presença de Deus, primeiro pela sua graça e segundo por aquilo que a gente busca e a reserva, né, que a gente vai tendo, né? Eu fui em muitas Sim. vigílias, eu acho que todas as vigílias que teve aqui da cidade eu fui. Subia monte, então, aquela pegada toda de novo convertido, né? Eu ouvia muitas Sim. vozes, por exemplo, assim, por que você está indo para a igreja? Eu ia para a igreja a pé, ia de skate, de bicicleta, e as pessoas passavam de carro e eu ouvia no meu ouvido, né? Ah lá o cara de carro. Você acha que eu não posso dar para você? Por que você está indo para a igreja a pé? E eu ouvia muitas vozes, ficava muito perturbado, tá entendendo? Mas esse foi um Nossa. pouco tempo, foi por um pouco período de tempo. Conforme eu fui me chegando à presença de Deus, essas vozes pararam também, mas era opressão maligna, principados e potestades. Imagino. O inimigo vai lutar, que a nossa luta não é contra a É, carne, né? Não é carne e sangue. Tava tentando te pedir, não sim, é carne e sangue. A gente sabe que e o inimigo, e aí tem aquelas frases de pregador, né? Que o inimigo sabe quem tenta tirar, né? Ele não vai tirar alguém aleatório. Se ele tá tentando contra a sua vida, é lógico. Ele sabia o potencial que você teria. Que hoje estaria aí pregando para todo o Brasil e sendo exatamente. pastor, né? Então é para glória de Deus. E vergonha do diabo mais uma Exatamente. vez. Vergonha do diabo mais uma vez. Perdeu mais uma. Exatamente. E através de você, vidas serão Em nome edificadas de Jesus. cada dia mais.
deixa eu perguntar, nessa transição, hoje você como pastor, interfere, vamos dizer assim, é, o seu passado hoje, você usa como o seu passado para ajudar outras pessoas? Como que você usa? Você já usou para alguém que era roqueiro, que era ateu? Tem o seu irmão, mas para outra pessoa que estava na igreja, que era assim, como que você Então, eu já usa usei, isso aí? assim, de uma forma efetiva, por exemplo, a gente sai muito para evangelizar aqui na cidade de Vargem Grande, né? Tem equipe de missões, né? Sim, Então, às vezes, assim, o roqueiro a gente conhece de longe. Cabelo comprido, camiseta preta, a estampa de rock na camisa, né? Não tem como se confundir. Então, eu já cheguei em alguns, né? Falei, poxa, que bacana, e aí, tal, você é fã de Metallica, né? Eu tô vendo aí que você ouve Kiss, Megadeth, tá? Tal, tal, tal. Ah, então, a minha história é essa. Eu já vi pessoas chorando, né? Eu não cheguei a ganhar pessoas sim. com isso, mas a semente foi lançada, né? Semente foi Então eu uso lançada. muito isso ao meu favor. Eu vou ser sincero, nunca contei muito meu testemunho a fundo, né? Às vezes a minha esposa até me cobra isso, e com razão ela cobra. Mas eu nunca contei É muito que negócio. detalhadamente. Mas assim, eu já utilizei o meu passado. Algumas pessoas que me zombavam não pediram desculpa, mas elas me respeitam hoje, né? Elas me Respeito. respeitam. Aqueles que me zombaram, eu não falo isso para me vangloriar. Eu sou o menor aqui. Mas Sim, sim. aqueles que me zombavam quando eu era novo convertido, hoje eles sentam para me ouvir pregar, para me ouvir ensinar. Glória a Então, a Deus. Pra atitude glória vale de mais Deus. do que, às vezes, até o mesmo pedido de desculpa, né? Às vezes a pessoa nem Sim. pede desculpa, mas só o ato dela baixar a cabeça e entender que quem faz é Deus, né? Quem opera é Deus, quem salva é Deus, né? Então, de uma certa maneira, a gente tem usado sim o testemunho para poder ganhar almas para Cristo, né? Glória a Deus. E que negócio, eu tô junto com a É, Jaque. Usa mais. Conta mais seu testemunho, porque eu entendo que, e eu também prego, nós pregamos, e eu entendo que nós temos pregadores, teólogos, né? Tem uma crítica ao continente a testemunho, né? Chega na igreja para ouvir uma palavra, porque o que edifica é a sim, palavra, o que liberta é a palavra. Só que o testemunho é para edificar a fé concordo. dos irmãos. Então, em algum momento da mensagem, você contar um pouco de alguma parte do seu testemunho, é interessante. Entendeu? Isso aí é. Eu vejo que tem muitos pregadores que têm um testemunho lindo e não contam, ninguém sabe, porque tem essa resistência. Ah, se eu contar testemunho, vão pensar que só estou falando testemunho. Só que eu creio que tem pessoas ali que, se Deus tocar no seu coração para contar naquele culto específico, eu creio que pessoas serão edificadas pelo testemunho também. E lógico, a palavra, né? Não é só contar testemunho. Chegar no culto e só contar tristeza, que morreu, que não sei o quê, que já aconteceu. Ah, já. Acontece. Eu já cheguei em um congresso, a gente foi cantar, e a pregadora, rapaz, me contou o testemunho que foi para os Estados Unidos, contou o testemunho que estava lá em Paris e tal, e contando. Eu olhando assim, eu falei, gente, é a Bíblia, gente, é a palavra. E tipo assim, só os testemunhos nada a ver, sabe? Os testemunhos que a gente fica em nada, só contar para falar que estava em outro país. Enfim, mas Sim, conta mais o testemunho, mano. sim, Conta sim. mais, por favor. Uma pergunta. É, E aonde você começou? Aí você aceitou Jesus, começou a desenvolver lá na igreja, lá E no São Judas, né? Lá na sede com o Adeonor. Aí depois você foi para a igreja lá não, do pastor aí Josuel. o que que acontece? Eu fiquei 4 anos no São Judas. No São Sim, Judas. Aí eu conheci minha digníssima Jaqueline, né? Aí olha aí. ela, a Jaqueline congregava no Jardim Vargem Grande. A gente se conheceu no. Que é onde Não, você congrega hoje. eu sou do Agreste, no caso. Não? Ah, não, E, é. Pensei que você era da e a sede. Jaqueline, aí a gente começou a namorar. Eu era do São Judas, ela era do Sim. pastor Josué. Quando a igreja lá do Jardim era embaixo ainda. Cara, Hum, fomos para o lembro. Barro Branco, Cotia. Aí ficamos lá no Barro Branco. Você lembra, né? Que eu era de lá, né? Lembro. Você estava lá E então no Barro Branco quando a congregava gente com a conheceu. Letícia Cadonai. Fiquei 2 anos lá. Então foi 4 anos no São Judas, 2 anos no Barro Branco. Voltamos para Vargem Grande, Certo. só que aí no Jardim Vargem Grande, com o pastor Josuel. Aí fiquemos 3 anos no Jardim Vargem Grande. Quando foi completar os 3 anos certinho, a gente foi separado para o Agreste. E aí estamos. E o Agreste era uma Na congregação ou verdade, se abriu? o Agreste era um ponto de pregação. Houve um primeiro pastor. Esse primeiro pastor ficou durante 6 meses. Ele entregou o trabalho. E aí a gente foi nos dada a oportunidade e nós aceitamos, porque Deus confirmou, entendeu? Sim, sim. E era o tempo, né? Quando era o tempo de E Deus, pra dá você ver, certo. tudo isso
tudo isso dentro do mesmo ministério. Nunca saí do ministério. 11 anos, já vou 12 Sim, anos, né? Então, não sou dos mais velhos, mas também não sou dos mais novos também, né? sim. Eu entrei no ministério em É. 2017. Eu vim para Ferreira em 2017, Eu fui em 2014, com essa igreja. 2014, né? Então, mais tempo que eu. E outra, e aí, e oportunidades para sair sempre tem, né? Sim, sim, sim. Ah, é sempre assim, não, Oportunidade vem para. cá, que você vai ser evangelista, você vai ser As a propostas, né? quarta As idade, propostas. né? Não, mas aí quem vive de. A gente tem duas coisas, né? Tem Sim, os pratos que o diabo oferece, né? As propostas, né? Mas aí a gente resolve ficar no centro da vontade de Deus, né? esse é o É a segredo. obediência, né? E uma coisa que eu. Pode falar, Ó, pode falar. você não pediu, você não se Não, apresentou. não. Foi o próprio Deus que olhou e falou: Eu É quero forte. ele. Olha de onde Deus te tirou, a trajetória, e hoje você é pastor de igreja. Sim, Não. Eu fui sim, aí. sim, sim. Espero que você me chame de novo, enfim. Mas isso aí é outra questão. Vou chamar, fique em paz. Tá bem, tá tranquilo, Me chamar também, tranquilo. rapaz. Olha lá, hein? Tô esperando você Oi? me chamar também, viu? É que aqui, é, enfim, vou chamar. Você não é uma chuva, né? A Você não é gente uma da chuva principal, né? não, fica complicado, entendeu? Por quê? Porque eu não sou o Isso. pastor, né? Eu não sou co-pastor também, eu era, né? Mas não sou mais co-pastor. Então, como a gente voltou a ficar mais ativo na itinerância, então fica um pouco complicado. Mas tem alguns trabalhos que a gente está na frente aqui que a gente vai tentar trazer o senhor aqui para dar uma palavra também. É mesmo, o senhor é uma Junto, benção, meu. E aí você começou a trabalhar com jovem, né? porque você quer que eu conte um pouquinho da história de quando eu entrei para a igreja, os trabalhos? Conta, conta, Esse é o mais por favor. interessante. Aí eu entrei Sim, e comecei a tocar na banda, fui baixista, toquei violão, guitarra, instrumento de corda, né? Cara, sim. e assim, eu não li a Bíblia. Não li a Bíblia. Ah, Essa Bíblia que eu tenho aqui, essa aqui, ó. Ela é eu é a aceitei a primeira. Jesus. Eu li ela de Gênesis a Apocalipse, ela é riscada de capa a capa. Todos os versículos estão riscados, né? Ela é bem velhinha, eu já até refiz a capa dela, eu vou ter que refazer de novo. Por que eu li essa Bíblia inteira? Porque Deus começou a usar pessoas, Josias. Cara, era batata. Aonde, quando eu tinha uns 3 para 4 anos de convertido, quase na época de conhecer a Jaqueline, aonde eu ia, Deus usava alguém para falar a mesma coisa. Eu ia numa igreja diferente, uma pessoa que eu não conhecia, e teve um que foi o que mais marcou a minha vida. Esse marcou demais. Tem um pregador aqui na cidade chamado Presbítero Fernando Ribeiro. Não sei se você conhece. O nome é ser Ele é um dos difícil. maiores, para mim, ele é o maior pregador aqui de Vargem Grande Paulista. Se você levar ele para pregar, você vai querer levar ele direto. O cara é fera. Ele é professor de teologia. Ele é da Assembleia de Deus hoje em São Caetano do Sul. E o cara Vamos é lembrar. Bíblia. É Bíblia. E uma vez eu fui visitar uma igreja lá no São Marcos, que era a igreja do pastor. Quem estava pastoreando era o pastor Anderson, que era a Arca do Senhor, pastor David, né? Você deve conhecer. Aí eu fui lá visitar essa igreja, eu peguei uma amizade com um rapaz. é, Esse rapaz era um amigo mesmo, a gente subiu um monte, ele me deu a minha primeira Bíblia de estudo, lembro até hoje, eu tava na capa, Sim. ele comprou para ele a Bíblia de estudo de John MacArthur, né? John MacArthur, E sim. aí eu não conhecia nada, né, de calvinismo, arminianismo, eu aceitei, peguei, né, mas Sim. aí eu fui visitar essa igreja, né, ele era crente desde criança, então ele visitava bastante igreja, ele era pregador. Cara, eu fui nessa igreja visitar e esse presbítero Fernandes estava pregando nesse dia, Fernando Ribeiro. Eu nunca vi um homem pregar com tanta autoridade como esse homem pregou. Ele pregou de uma maneira assim, sobrenatural. A glória de Deus invadiu a casa. E aí, eu já estava com uns 3 anos de convertido. Beleza, acabou o culto, fui para fora. Foi a primeira vez que Deus falou comigo, tete a tete, que Deus falou realmente comigo. Olha, Cara, acabou o sim. culto, o meu amigo, o Alexandre, foi conversar com o pastor lá, o pregador, era amigo dele, Pai do Senhor, Deus abençoe. Na hora que eu tava, eu nem cumprimentei ele. Eu virei as costas, eu tava indo embora. O pregador falou: Vem cá, quero falar com você. Que era o pregador da noite. O culto já tinha acabado, o microfone já estava guardado. Ele pegou no meu ombro e eu me lembro toda vez que eu chamo ele para pregar, às vezes eu levo ele para pregar na nossa igreja, né? Toda vez eu gosto de Sim. relembrar esse testemunho. Ele falou assim para mim:
enquanto eu estava pregando a palavra, eu vi uma escuridão na igreja. Foi essa palavra que ele utilizou. Eu vi uma escuridão. Sim. E eu via como se fosse uma tocha de fogo acesa em cima da sua cabeça. Não estava na sua cabeça, estava por cima da sua cabeça. Eu vi uma escuridão na igreja, né? Não que as pessoas lá estão na escuridão, mas é que Deus estava falando Sim. algo a respeito teu. E eu Fato. Entendi, né? Sim, sim. e Deus, enquanto eu estava pregando, Deus falava no meu coração. Ele não sabia meu nome, mas falou meu nome. Deus falou no coração, Daniel. Eu não falei o meu nome para ele. Deus, ele vai te dar uma inteligência tão grande que muitos teólogos do mundo, eu não estou falando isso para me vangloriar, foi o que Deus falou para Não, sim, muitos sim. teólogos do mundo vão invejar a inteligência que eu vou derramar sobre a tua vida. Porque eu vejo países, bandeiras, continentes. E Deus vai fazer isso aqui com você. Ele vai te levar para vários lugares. Deus tem uma promessa muito grande. A partir de hoje, começa a comer desse rolo. Começa a comer desse livro, porque eu vou derramar uma sabedoria sobrenatural. E ele que muitos teólogos vão invejar o que eu vou dar para você. A partir daquele dia, eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler. E quanto mais eu lia, eu ia na Deus e Amor, Deus usava alguém. Ó, as nações te esperam. Você vai pregar minha palavra. É Cara, eu gostoso ia isso aí. no Belém, eu ia Mundial. Mundial. também, na Mundial também. Também. Deus usou o pastor para falar isso aí. Eu ia no Belém, é aonde eu ia. Parecia que os camaradas, sei lá, puxavam meu histórico, não sei. Viam meu nome. Aí é Deus, Todo mano. lugar que eu Não ia. tinha. Foi assim. E essa Eu lembro, época aí foi 2015, 2016, por isso, aí, né? 2017. Eu lembro que assim, Não eu tinha. fui em umas 10 igrejas. As 10 igrejas que eu fui, aonde eu sentava, a pessoa não me conhecia, eu era um novo convertido. Deus usava alguém, se levanta aí, porque Deus tem as nações, você vai ser um pregador do meu evangelho. E aí começou aquele desejo dentro de mim, de ter Sei. conhecimento da palavra. E aí eu comecei a pregar. Nessa época aí não tinha The of the King, nessa época aí não tinha aplicativo, nessa época Essa, não tinha os essa revelamentos. Era Deus puro. é que a época que o Samuel Mariano estava em alta, sabe? Era muito, só que o Samuel Sim, Mariano, né? Entendeu? sim. Então foi assim, aí eu comecei. E aí, Josias, a gente tem um clube de leitura aqui em Vargem Grande. Eu iniciei Isso. eu até postei nas minhas redes sociais no final de semana, a gente iniciou um clube de leitura. A gente lê um livro por mês. E aí a gente tem um encontro. O primeiro livro que a gente leu foi O Avivamento do País de Gales, né? Muitos não sabem, mas o avivamento da Rua Azusa começou em Gales. De Gales foi para Azusa, e Azusa veio para o Gales. Brasil. E aí, Quem foi mesmo? Quem foi o, o líder lá do do movimento? Azusa, Não, Ivan do País de Roberts. Gales. E aí esse clube de leitura a gente iniciou, até esqueci o que eu ia falar, até esqueci. E aí a gente, esse desejo de ler também, de conhecer mais a Deus, foi tudo nessa época aí que Deus começou a usar pessoas e aí começou, lembrei que eu falei, que ia falar. Ninguém nunca me falou para fazer as coisas. Eu tomava iniciativa própria. Eu vejo que isso às vezes falta muito nas igrejas. As pessoas esperam o pastor falar para fazer, sendo que muitas pessoas poderiam fazer sem o pastor ter que falar, vai lá e faz. Então, eu comecei a criar ter iniciativa. Começou a criar um desejo dentro de mim. Falei com o pastor Rodrigo, pastor, tô com uma ideia de fazer um projeto chamado Gerando Vida. É um culto na praça só com jovens. Pode fazer? Pode. Pastor, aí fui pro Barro Branco. Pastor, eu quero viajar pro Piauí, quero fazer missões. Ninguém chegou em mim, a definição. Não. Pastor, eu quero ir pro Eu Piauí. lembro dessa Nós não viagem. temos dinheiro. Não, eu vou atrás do dinheiro. Vou vender pastel, vou vender marmita, eu vou pro Piauí. Fui pro Piauí. Então, assim, houve algo dentro de mim que me moveu a tomar iniciativa própria. Tá entendendo? E eu vejo que isso falta em muitas igrejas, né? Às vezes as pessoas esperam o pastor falar, o líder falar, e eu falei isso no clube de leitura. Era um monte de jovens, né? E esses jovens têm a idade da época de quando eu aceitei Jesus. E eu olhei Sim. para eles e falei assim: você tem que tomar iniciativa própria, criar próprios projetos debaixo da bênção do pastor de vocês, e é isso que falta dentro das igrejas hoje. Então, eu fui 3 vezes para o estado do Piauí. Fui sozinho, depois levei uma equipe de 6 com a minha esposa, depois uma equipe de 8. Atendemos cerca de 650 crianças com brinquedos, roupa, né? Evangelizar. Glória a Deus. Eu E lembro, né? tudo isso foi uma iniciativa própria. Deus foi me apresentando o meu nome. Eu não precisei chegar lá no presidente, na sede, e falar, ó, aqui, ó. Não, eu fiquei quieto no meu canto. E Deus, quem me apresentou foi Deus. Entendeu? Não precisa, e quando é de Deus, é Deus que coloca. É. Se tivesse algum homem para indicar, para ajudar, ia falar só tá Sim, lá porque eu exatamente. coloquei.
Só tá lá, eu coloquei a armadura de Saul, a famosa armadura E de só Saul. para terminar aí, a gente foi viajar para o Piauí há 2 anos atrás, foi a última viagem que nós fizemos para o estado do Piauí. E Deus usou a minha esposa para falar. A minha esposa. Quando voltarmos do Piauí, nós vamos pastorear uma igreja. Né? Olha, Beleza. Voltamos em novembro, eu tinha essa época aí, eu não sou assim, gente, eu não sou que não Josias, Angélica, agenda todos os dias. Mas eu tinha umas agendazinha aí boa, né? E aí eu sim. lembro que quando eu voltei do Piauí, eu tinha umas, sei lá, umas 7 agendas no mês de dezembro, alguma coisa assim, 7, 6. E eu Sim. lembro que eu ia pregar, a última quinta-feira do ano de 2023, eu ia pregar na Assembleia de Deus, Missão Internacional do bairro do Figueira, em Itapevi, do meu amigo pastor Diego. Eu fui lá atender esse convite, ele estava viajando e eu fui atender esse convite. Eu preguei. Aí, o meu pastor setorial, o pastor Voldemort, ele mandou mensagem um dia antes dessa agenda, uma semana antes dessa agenda. Ele disse assim: Daniel, tal dia, quinta-feira, eu preciso falar com você, quero conversar com você. E eu congregava no pastor Josuel, na congregação. Aí eu falei assim: meu, pastor Valdionor, pastor setorial me mandando mensagem, o que eu fiz de errado? Fiz alguma coisa, não é possível. Ele queria falar comigo, né? Aí eu falei assim: quer que eu leve minha esposa? Não, é só você. Aí eu falei: pastor, eu tenho uma agenda nesse dia, eu vou pregar e 9h30 eu tô na sua casa, porque é perto da casa dele, né? Ele falou: tá bom, pode ir lá pregar. Fui pregar, ninguém sabia dessa reunião que ia ter com o meu pastor setorial. Preguei a palavra, foi uma bênção, e aí, quando acabou o culto, eu tava descendo do altar, a mãe do pastor Diego, uma senhorinha do coque, cabelinho branco, É Deus que e faz, né? ela veio com o dedinho assim, ó, marchando mesmo, com o dedinho assim. Ela bateu o dedo no meu ombro direito várias vezes. Olha o que ela disse. Josias, ninguém sabia dessa reunião que eu ia ter com o meu pastor setorial. Era 9h da Sim. noite. A reunião era 9h30, ou seja, eu estava a meia hora da reunião com o meu pastor setorial e eu não falei para a igreja. Ninguém sabia, a não ser a Jaqueline e o pastor setorial. E ela falou assim, ó, Sim. hoje eu coloco um rebanho sobre a tua responsabilidade e hoje eu te chamo para ser pastor de uma igreja. Olha só, cara, era 9h da noite, 9h30 eu tava conversando. Aí eu já fui para casa do meu pastor, já sabia, né? Já sabendo. 9h30, meu pastor falou, ó, aconteceu isso, tal, né? Não entrar em detalhes. Ele falou, e não tem ninguém, o perfil da igreja, não tem ninguém que assuma o perfil, que tem esse perfil como você e sua esposa, né? E eu sei que é você porque eu falei: Deus, se for ele, o senhor vai confirmar. Aí eu falei: Deus acabou de me confirmar. Eu fui pregar numa igreja e Deus falou. Então, assim, a gente está lá pela vontade de Deus, não é por vontade própria. Porque eu vou falar, se fosse pela vontade própria, eu não me acho capaz, muito menos minha esposa. Nós não nos achamos capazes e sabemos que existem pessoas muito melhores do que nós para poder estar na frente da igreja. Mas, em tão pouco tempo, a igreja, Deus já abençoou, tem chegado pessoas, temos disponibilizado curso de inglês, em breve vai ter teologia. Eu vi, É, eu acompanho as redes salão sociais de maior, vocês aí. depois do salão Uma novo, né, benção. quando mudou, né, um salão bem maior, e o nome do Senhor tem sido glorificado. E vai prosperar cada dia mais, né? Cada dia mais. E quando despertou, lógico, foi Deus que falou com você. Você nem a estudar, a comer do rolo, você leu a Bíblia inteira. Mas a Tá, teologia em si, quando você começou a falar, não, vou para cima da teologia. vamos lá. Eu sei que isso aqui é cerca de um pouco de discussão, porque é um nome que as pessoas não gostam muito, que é o pastor Paulo Júnior. Hum. Ele foi a pessoa, ó, e eu vou dizer, eu não concordo com tudo, com a teologia dele, em vários aspectos, mas é aquela velha história que a gente retém o que é bom e o que não, né, não nos agrada, a gente não retém. Então eu vi uma pregação dele, eu vi um pedacinho de uma pregação, e aí ele falou: jovem, você que está ouvindo aí, estude a Bíblia, faça um curso de teologia. Eu comecei a assistir uns vídeos dele e a partir da vida dele me despertou um interesse pela teologia, tá entendendo? Aí eu comecei a comprar livro. E, cara, numa época que eu comecei a comprar livro, parece que eu não falei para as pessoas, mas parece que as pessoas adivinhavam. Chegava uma mensagem para mim: ô, tô doando uns livros aqui, você quer para você? Eu falei: quero. Aí outra pessoa: você quer um livro para você? Quero. E eu fui juntando, até que eu montei a minha biblioteca, né? Teve uma vez um jovem do Jardim Vargem Grande, o padrasto dele foi embora, né? Saiu de casa e ele tinha um acervo de mais de 500 livros de teologia. Cara, tinha livro lá que, meu, tinha um livro dessa grossura que só aquele livro era mais de R$ 1.000. E ele falou assim: Daniel, não tem que fazer. Eu tava no Barro Branco, não tenho o que fazer com esses livros. Você quer para você? Eu vendo para você por 2.000. Ali tinha uns R$ 10.000 de livro. Ele fez para mim por 2.000. Eu peguei os livros, enchi o carro de livros, cheguei em casa, minha esposa não sabia. Ela falou: o que você tá fazendo com esses livros aí?
Quando fui na sua casa aquele dia da esfirra, Lembro, lembra? lembro. Eu, foi esses livros que Isso, estavam lá, lá? aqueles lá. E aí, cara, eu paguei 2 parcelas de R$ 100. Quando fui na terceira, ele falou, Deus falou comigo, pode ficar, não precisa pagar não. Então, assim, aí eu comecei, e assim, eu já fui para classe de aula, hoje eu estudo teologia online, faço bastante cursos, né, de teologia. Tá fazendo igual. Eu tô fazendo vários cursos. Eu estudo com o professor Gabriel Cruz Apologética, faço hebraico, estudo também, né, pela o IBF, tá entendendo? Então isso eu me ratifiquei em Aí vários, vai. tá entendendo? Mas o que tá me chamando mais atenção hoje é a apologética. Pois é. Apologética. Eu tenho um forte. E por que você aí foi por esse sentido apologético? Cara, eu não sei, é algo que ardeu no meu coração. Essa questão de bater de frente com as seitas, as heresias, os mormons, testemunho de Jeová. Porque isso não é assim, não é uma tarefa fácil, tá entendendo? Ser um apologeta nos dias de hoje. Ainda mais hoje que qualquer coisinha as pessoas estão te processando, né? Mas é algo que arde no meu coração, bastante, né? Então, eu estou estudando apologética para me especializar nessa área, né? Então, foi através da vida do pastor Paulo Júnior, também de outros pregadores, né? Marco Feliciano, Elson de Assis, a gente foi assistindo os Gideões, aquela época boa, né? Dos Gideões, né, cara? Pregações que marcaram a história, né? O povo critica muito o Marco Feliciano, que nem eu gosto do Paulo Júnior, mas, cara, eu amo o Marco Feliciano. Ele também não é perfeito, mas o cara inspirou uma geração de pregadores que, mano, não tem como apagar, cara. Outro que para mim estaria hoje seria, eu acho que seria, se continuasse pregando, seria o maior do Brasil disparado, Não, Adeildo aquela, Costa. aquela mensagem dele, várias vezes. Já Oh, assistiu, né? Não, eu já assisti já. umas 20 vezes. O cara é. Não, Não, ali. é Ali diferente, é no. diferente. Tem que... E, vo- e deixa eu te perguntar, no caso aí, o senhor gosta do Paulo Júnior, gosta também do Marco Feliciano. Uma pergunta polêmica aí, só Josias. rapidinho. É, É, o senhor acredita na restauração, porque o Paulo sim, sim. Júnior assumiu, né, um erro, um pecado de manipulação, e particularmente falar que não gostar, eu não Sim, sim. simpatizo muito não com a pregação, porque a palavra ele prega a Bíblia, mas sim com a pessoa, do jeito sabe, da eloquência, etc. Para Você mim é não é muito juiz, entendeu? Não. Então, ele vem errando, não agora, né? Ele já vem errando de muito tempo, não reconheceu o erro que a igreja corrigiu, ele não reconheceu, tentou manipular isso aí, vem anos fazendo isso. Ele reconheceu agora. Entenda a minha linha de raciocínio. Reconheceu agora. O senhor acredita na Olha, restauração dele? eu vou falar de um ponto de vista de uma pessoa que não tem relacionamento algum com ele, assim, pessoalmente, né? Então é uma especulação. Nós, internautas, só podemos especular, né? Pode Sim, eu ser que eu sei, sei especular. esteja errado. Eu acredito na restauração dele, porque, assim, não chegou a ser um caso de adultério, né? Por mais que fosse também, quem seríamos nós para, né, Fato, falar fato. alguma coisa? Eu achei, assim, que muitos pastores pentecostais, assembleianos, né, algumas páginas atacaram, depois se retrataram, e assim, eu vi a maioria das pessoas que o apoiaram não foi nem os reformados, os reformados se calaram, e os pentecostais apoiaram ele. Eu acho que vai Com todo respeito, os reformados têm costume de fazer isso. isso. Eles chegam batendo, batendo, Eu batendo, acho, mas e reconhecer assim, eu erro e. acho que até isso ele vai rever um pouco, porque assim, cara, o que eu vi de pastor pentecostal que não gosta dele, que não gosta dele, defendendo ele, e falou assim: olha, o que o pastor Paulo Júnior fez, tá de parabéns. Porque se muitos pastores em muitas grandes igrejas aqui em São Paulo fizessem isso, e não é caso de ignorância, não. De falar mal com as pessoas. É adultério, é roubo, é muita coisa podre que tá por aí. Você sabe, Jesus. Então o que acontece? Eu Fato. achei de uma nobreza muito grande da parte dele, o que ele fez. Ele reconheceu o seu erro. E o que me chamou muita atenção é que ele falou assim: eu que denunciei tantas vezes o pecado dos outros, chegou a vez de denunciar o meu erro. Então eu achei louvável a parte dele, né? Houve algumas especulações de algumas coisas que ele fez, mas depois, Ah, não, depois a isso aí igreja não. se falou, né, que não, é tudo mentira, né? Até pessoas que falaram coisas dele Sim, depois se retrataram pedindo desculpa, né? Eu, eu é acredito assim. na oração dele e acredito que ele vai voltar com força. Acredito que ele vai voltar com Certo. força. E a questão do Miguel Oliveira? Olha, só Porque assim, porque
assim, o que acontece? O Marco Feliciano falou nos Gideões lá sobre a situação dele. Ele falou que ele pode se tornar um dos maiores pregadores do Brasil. Isso é fato. Ele tem 15 anos, certo? E aí eu quero que você entenda a minha linha de raciocínio. Ele tem 15 anos, não tem teologia firmada, não é teólogo, não é mestre, diferente do Paulo Júnior, É, certo? É um menino que enganou, certo? Pessoas neófitas e quem se deixou ser enganado. Eu posso condenar esse menino e falar que esse menino nunca mais vai ser um pregador da palavra não, sério, não, não. porque eu vi, estou falando que eu vi, até debati na internet com um professor aí. E ele falou que não tem mais jeito, o cara é herege, tem que ser combatido. E eu falei, peraí, se o cara é herege, ok, mas ele tem 15 anos. Né? Isso que eu quero que entenda. Não tem uma teologia afirmada, certo? Não tem uma teologia afirmada. O cara ele não é teólogo, não é estudado, não é mestre. Já do outro lado, tem o Paulo Júnior, que é o quem? O mestre que assumiu, eu assumi, que manipulou, que tentou, né, ser juiz, etc, etc. Aí para esse, os caras aplaudem e falam, a gente crê. Só que para um menino que não tem nada, o moleque, tipo assim, é um menino neófito, ok, não estou passando pano, falando que ele falou certo, falou coisa errada, falou heresia, fato. Só que é um rapaz de 15 anos e eu creio que Deus pode restaurar também e futuramente ser um dos maiores pregadores do Brasil também. O que você acha não, do é, assim, Miguel? eu sou, assim, claro que o Paulo Júnior não tem nada a ver com ele, nem ele com o Paulo Júnior, mas assim, Não, não, sim. Eu só coloquei para eu mais não sou para. nem o que você falou, mas assim, eu creio na restauração de todos aqueles que querem, que se arrependem. Tipo assim, né? Então, por exemplo, assim como eu acredito na restauração do Paulo Júnior, eu acredito que ele vai voltar com muita força. Talvez até mude algumas questões, algumas óticas dele, né? E o que que acontece? Eu acredito que o Miguel não tem jeito. Na verdade, até o pastor Eliseu Rodrigues foi muito criticado de poder ter ajudado ele, né? Aí que meteram o pau no pastor Eliseu Rodrigues. Cara, o cara fez a, Tentado, né? o cara fez a Tentou. parte dele, o cara tentou ajudar, ainda foi criticado, tá entendendo? Então, eu acredito sim assim, o pastor Marco Feliciano é um cara esperto. O cara é político. O cara é Sim. político. Então, claro que ele tá vendo também pela imagem dele, né? Então, tudo aquilo que ele falou dos Gideões também tacaram muita pedra nele. Mas assim, não concordo com tudo que o pastor Marco Feliciano falou, mas o pastor Marco Feliciano é um cara. O cara sabe jogar o xadrez, né? O cara sabe jogar o jogo. Entendeu? Então Sim. ele não é besta, né? Mas eu acredito sim que o Miguel pode sim, se arrepender do que ele fez. Na verdade, ele já deu uma pausa aí nas redes sociais, já deu uma. Ah, Né? Então, se ele, meio que na obrigado, né? verdade, no meu ponto de vista como teólogo, eu acho que o mais errado foi o pastor dele. O pastor dele, eu acho que tem que ter dado uma segurada nele, ter chegado nele, ó, não é assim. E os Os pastores que chamaram, né? pastores que chamaram também, porque assim, eu não chamaria. Eu não chamaria, tá entendendo? Vendo toda a situação, todo o cenário, né? E então, assim, eu acho que quem errou mais foi o pastor dele. O pastor dele tinha que ter segurado ele, né? Então eu acredito que esse tempo possa ser que sim, mais pra frente ele vem aí com 18 anos, ó, gente, tudo aquilo que aconteceu, tal, eu falei realmente, eu manipulei, falei errado, mas hoje eu me consertei, eu vim aqui agora pregar a palavra, né? Quem somos nós para poder julgar um menino de, né, tão novo, né? Ou que mais Sim. velho, não importa a idade. Sim. Eu, Independente do eu erro. acredito que ele possa, assim, eu creio, se perguntar assim, o que, que você acredita? Eu acredito que ele pode voltar com muita força e ser um grande pregador e pregar até nos Gideões, na minha opinião. Ok, Entendeu? eu creio. E se for analisar bem, hoje, mas lógico, ele sempre será lembrado pelo que ele Ah, fez. E sim, infelizmente, Deus apaga, mas a internet não o perdoa. meme, o meme. Internet, E aí entra uma coisa que eu não gosto, cara, é a generalização. Odeio essa palavra. Tipo assim, um exemplo, fugindo um pouco dessa questão. Ah, todo político rouba. Meu, são mais de 500 deputados. Você conhece todos os deputados? CPF por CPF? Como que eu posso falar que todos são ladrões? Mano, eu não conheço todo mundo, tá entendendo? Então, tipo assim, aí entra aquela questão, né? O cara fez isso, o Miguel fez isso, tipo assim, né? Aí é um armamento para os sensacionistas, tá entendendo? É munição para os sensacionistas. Então, ele acabou ele fez o que fez, mas ele não prejudicou só a si mesmo, ele prejudicou toda a ala pentecostal, tá entendendo? Toda a igreja sofre, sim, né? Os sensacionistas estão armados aí, né? Então, para que crer em dom? Para que crer em profecia, em línguas estranhas? Para isso, tá entendendo? Então, né? É o momento que a gente tem que teve, passar mesmo, né? teve, teve esse pessoal aí que usou isso aí para tentar falar da gente na pandemia, né? Exatamente.
Os mesmos. Tem uns nomes gravados, mas enfim, vou nem entrar nisso aí. Batismo de criança, vou nem entrar nisso aqui então. Então, mas o que que Os acontece? Eu vi o aliancistas. vídeo, eu também. Então, é complicado, né, cara? Eles atacam a É, com- gente, e, porque assim, hã? uma das teses calvinistas, eu vou participar dia 31 desse mês, eu vou no Eu podcast lá em Campinas, ao vivo. É a primeira bem vez que eu vou no lembrado. podcast em estúdio mesmo, ao vivo, né? Vai ser arminianismo contra calvinismo. Vai ser eu e mais um arminiano de peso, Contra e contra dois calvinistas. Um dos calvinistas é o Wesley Almeida, ele já foi no Vídeo Um Só. O César acabou. Estaremos orando aí para que O Deus cara te ilumine, Mas a gente já tá se abençoe. armando aqui já, né? O livro que chegou aqui, nós vamos com tudo pra cima dos caras. E aí, o É que isso mesmo. acontece? Uma das teses dos calvinistas é que o livre-arbítrio é uma doutrina católica romana. Não sei se você sabia disso, né? Teve um concílio chamado Concílio de Trento, né? E aí debateu algumas questões a respeito do livre-arbítrio. Então, na mente de alguns calvinistas, o livre-arbítrio é uma doutrina católica, mas eu acho que não seria pior Católico. como batizar crianças. Tá entendendo? E aí joga como o pacto de Abraão. Vai entender uma coisa. O aliancismo, né? Aliás, eu vi uma entrevista do Rodrigo Silva. É que um do Adventista é É. complicado, né? Mas eu vi uma entrevista do Rodrigo Silva e ele falou assim, ó, vocês criticam a gente, ó o que ele falou, por causa do sábado, mas você não critica quem acredita que Deus não veio para todo mundo, que Deus não veio para todo mundo. Aí ele falou, aí ele falou assim, e a questão de salvação é bem mais complicado e bem mais assim do que o sábado. Aí ele falou, mas vocês me criticam. A gente sabe que não é só o sábado. Aí ele falou, mas vocês me criticam, fala que Adventismo é seita, sendo que o pessoal está aqui do lado acreditando que Jesus não morreu por todo mundo, vocês aceitam. Eu falei, faz sentido. Coerência, né? Coerente. Mas enfim, é que eu tem uns calvinistas aí, Não, aquele Walter lá, não, deixa aí. ele brigou Eu comigo já. já eu nem Ele comento mais no vídeo dele. postou Mas vídeo ele meu de um debate com o calvinista. Ele fez um recorde de um vídeo meu, tá lá no feed dele. foi, Ele mandou mensagem no meu direct falando um monte. Falando que eu, manda pra ah, mim, manda pra falou que eu mim. sou um papista católico romano. Mano, o cara. Olha, passapanistas, Não, né? eu tenho. O professor de inglês da nossa igreja, ele é africano, ele é bacharel em teologia, ele é calvinista. O calvinista congrega na nossa igreja. Mas é aquele cara. Nossa, nosso presidente calvinista. Ele é calvinista? Oh, ele fala que a gente é menino e pós, e o calvinista, mas você é É. pós também, né? Mas enfim, vamos. Não, mas deixa Enfim, eu falar, deixa eu falar. O ah, isso que congrega comigo assim, é aquele cara moderado. Tipo assim, não é aquele louco. Não, ó, eu sou, mas assim, eu respeito a doutrina e vou me enquadrar tranquilo. É um cara, aquele cara assim, da paz, sabe? Mas sim, ele tem as convicções dele, né? Mas ele fala assim, eu não vou expor a minha ideia no altar, não, eu vou respeitar a doutrina da igreja. Tudo bem. é, Mas agora o Walter, mano, ele é assim, chegou num nível assim de loucura, cara. O cara é, é, ele é um ultra, é. hiper, sei lá, calvinista. O cara tá fora de si já. E ele é Desrespeitoso. desrespeitoso, mal Desrespeitoso. educado, mas enfim, Não deveria, ele não e deveria nem ser chamado para ir pros debates. fato, É da pauta, fato. né? Mas deixa eu perguntar agora, vamos finalizando já. Você tem compromisso agora Sim, mas depois, né? pode falar. Tem alguns compromissos aí. Se você pudesse voltar atrás e conversar com você de antes, o que você Peraí, olha o diria? que falaram aqui, ó. Cuidado, Jô, de falar do nosso presidente. Ele é meu presidente, Esse é o ele é meu Diego, meu presidente cunhado. também. Mas eu não falei, mas eu não falei, Diegão, eu não falei mal, não. Eu só Ah, falei que ele é calvinista. eu não sabia, não. Eu sabia que ele era, Ele é sabia que ele era pós, mas calvinista. Isso. calvinista. Teve um dia de debate que eu vi com ele presencialmente, lá na sede. Ele sabe o pastor Sei, Carlos Júnior? Carlos, o sei. jovem lá. Mas ele é mas calvinista. O pastor Legião é um calvinista pentecostal, o Diegão. E esse Carlos Júnior, rapaz, debateu com ele sobre o calvinismo lá. É. Falar pra você, viu? E falar pra você. Não, ali Mas tem argumento, tem. ele Mas manja. enfim. E, que, então, vamos lá, vamos finalizar. Se você pudesse voltar atrás, o que você diria para você do passado? Hoje, Eu o diria que você diria? assim, Que mensagem eu você diria falaria uma para ele? frase. Você perdeu muito tempo. Porque assim, cara,
hoje eu sempre falo isso às vezes para minha esposa, né? Quando eu vejo as crianças cantando no grupo das crianças, os adolescentes no grupo dos adolescentes, os jovens no grupo dos jovens, infelizmente eu acabei eu tive alguns prejuízos financeiros na minha vida que foram um pouquinho difíceis de superar. Até hoje estou me superando ainda, quando era essa época que eu era ateu, roqueiro, né? Então eu não ligava para estudar, para trabalhar, né? Eu tive alguns prejuízos e demorou para me recuperar. Então, tipo assim, quando eu vejo o grupo das crianças, os adolescentes cantando na igreja, eu sempre penso assim, nossa, e se eu tivesse crescido na igreja desde pequeno, cantando no grupo das crianças, né? Às vezes as pessoas não valorizam as pequenas coisas, mas eu fico pensando, nem se eu tivesse crescido desde criancinha no grupinho das crianças, dos adolescentes, dos jovens, como que seria, né? Porque eu aceitei Jesus já na maioridade, eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de fazer 18 anos, né? Então o que eu olharia para o passado e falaria para o Daniel Godoy é: você perdeu muito tempo, né? Porque eu tive a oportunidade de poder seguir a Deus quando mais novo, né? Talvez de alguma maneira, algum convite, eu não sei, né? Mas eu acho que eu acabei indo um pouco tarde, né? Mas a promessa de Deus, ela não tarda, ela vem no tempo certo, né? As pessoas Glória a olhavam Deus. para Abraão e falava que não tinha mais possibilidade de ter filho, né? E aí ele vai no tempo certo, no tempo oportuno, né? Os anjos vão lá e falam daqui 1 ano, né? E aí o anjo vai dizer, haveria algo difícil para Deus? Haveria alguma coisa difícil, né? Tá entendendo? Então, não tem nada difícil para Deus, né? Nós temos Deus, o nosso Deus, eu gosto de dizer isso aqui, Deus ele é atemporal e está fora do Deus é passado, presente, futuro, para ele é tudo como se fosse a mesma coisa, né? Então, nós... E ele estava no seu passado dizendo, não está atrasado não, está no Aí, ó, tempo certo. arrepiou aqui, hein? Arrepiei aqui, hein? Ai, fala. Não, mas é sério isso aí mesmo. Eu sinto a Eu presença de sinto, Deus né? aqui, porque, porque realmente, mano, tá Sim. no tempo certo. E eu cresci na igreja, né? Eu tive esse privilégio, graças a Deus. Nunca me afastei. Fraco, sim, não sou também super-homem. E falar pra você, antigamente era bem mais simples o evangelho e era bem mais prazeroso, não, Eu falo, sabe? Às vezes você conhecer os bastidores e onde Deus nos levou e ainda vai nos levar. E você conhecer os bastidores, se você olhar para os erros, ah, você não fica na igreja, não, não, irmão. não, não. Tem gente que não tem. Por isso que eu, Por que muitas pessoas saem? Porque não tem estrutura, né? e outra, não estão preparados, pensam que pregação, estudo é aventura. A gente, Você tem que estar, por exemplo, o senhor estava muito firmado em Cristo e aí começou isso, a estudar. O problema são pessoas que não estão firmadas e querem entrar em um movimento que não estão preparadas para tal. E aí, quando mergulha e vê a realidade como que é é, fácil. se afasta. A exemplo que eu vou falar hoje sobre agora sobre o aquele Ai de René, Ed René. exatamente. Esse camarada viu um vídeo hoje de uma mulher na igreja dele dizendo que a gente tem como papa de papel, a gente tem um papa de papel que é a Bíblia, que a gente idolatra a Bíblia. Eu vou falar pra você, gente, vamos lá. A gente segue o evangelho da onde? Da Bíblia. É o solo, Jesus é o Jesus da Bíblia, o autor da Bíblia. Se é evangélico e não serve a Bíblia, que é o evangelho é solo esse? escritura, né? É Esse, isso. Então, tipo assim, é um negócio. E aí, esses falsos mestres, esses falsos mestres vão soltando alguns videozinhos, vão soltando algumas falas, e que atrai muita gente por algum negócio progressista, que. E aí quer incluir algo que não existe. exatamente. E aí distorce, né? Exatamente. E aí você vai ser um apologeta. Vou. E o senhor vai estar debatendo sobre isso Em nome algum de dia. Jesus, e a intenção de ser apologética, o Gabriel Cruz você conhece, ele foi aí, né, no João 23. O Gabriel Quem? Cruz foi naquele evento do João, Foi. Ele veio. e Contou ele sobre a era um história da igreja. professor de apologética. Ele falou, gente, apologética nada mais é, se você quer ser famoso e conhecido, não faça apologética. Porque é uma seara quase esquecida, ele fala assim, né? Porque ser Fala. apologeta, mano, é você bater de frente com os equívocos, né, das falsas religiões, e tem uma seara árdua, ele fala, né? Então, a gente vai mexer num trabalho muito espinhoso, né? Mas Deus, Sim. Deus tem nos chamado para essa área.
E a gente vai com tudo pra cima aí, esses caras aí. E eu creio que Deus vai honrar cada dia Vai, mais vai. o Daniel. Daniel, que mensagem você diria para quem está começando, cara? Quem está se ingressando no Evangelho? Ou pregação, teologia? Que mensagem você passaria? Última pergunta, a gente encerra aqui. O que você Olha, falaria? o que eu falo para você que está iniciando na fé, você que está começando, é algo que talvez foi um pouco tardio na minha conversão, é isso aqui, ó, a palavra de Deus. Existe um homem que no ano de 1517, no dia 31 de outubro, na porta da igreja de Wittenberg, ele fixou 95 teses, porque ele leu um versículo da Bíblia que lhe chamou muita atenção, que é Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17, né? Que vai dizer, o justo viverá pela fé. Então, tudo que nós fazemos não é mérito nosso, não é obra nossa, né? Tudo pela graça e pela misericórdia de Deus, mediante a fé, né? Então, esse homem, ele fez um grande cisma. Dali saiu a igreja protestante, que foi rompida o laço com a igreja católica, né? E aquele Glória a Deus eu por falo, isso. gosto muito de falar de Lutero, porque aquele homem se debruçou na Bíblia. Teve uma certa feita que Lutero, ele disse assim para sua família, para a mulher dele, eu vou entrar ali no quarto porque eu preciso ler a Bíblia. E aí ele entrou no quarto. E ele falou assim, eu vou ler o Salmo 23. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias. Os amigos de Lutero chegou lá e falou, onde está o Lutero? Aí a mulher desesperada, não, ele está no quarto, não consigo abrir a porta, já faz 3 dias que ele está lá. Aí os caras falaram, meu, ele deve ter morrido, não é possível, né? Eles conseguiram arrombar a porta e tentaram dentro do quarto. Quando eles abriram a porta, depois de 3 dias, Lutero sozinho no escuro, apenas com uma vela e um pequeno copo de água. Eles viram Lutero no chão chorando. E aí Lutero olhou para eles e falou, o que aconteceu? Não, a gente achou que você tinha morrido. Já faz 3 dias que você está aqui dentro sozinho com a Bíblia. Ele falou assim, olhou para os amigos e falou, já se passaram 3 dias e eu ainda não saí do versículo 2 do Salmo 23. Então, cara, o que eu tenho para falar para você você que está começando a sua trajetória, os 5 solas da Reforma Protestante: sola Escritura, somente a Escritura; sola Fide, somente a fé; sola Gratia, somente a graça; sola Cristo, somente Cristo; e soli Deo glória, somente a Deus toda a honra e toda a glória. Se firme na palavra, né? Glória a Deus. A palavra de Deus é o que pode mudar a tua vida. Não são profecias. Eu sou pentecostal, creio em profecia, creio em língua estranha, eu creio em tudo isso aí. Mas a maior profecia que existe na vida de um crente é a palavra de Deus. Eu vou dizer, a palavra ela é uma bússola, é o nosso Waze dos dias de hoje, né? Muitas pessoas têm deixado a palavra de Deus de lado, mas eu posso dizer para você que o Paulo vai dizer, né, em Romanos capítulo 1, os primeiros versículos lá, ele vai dizer o seguinte, antes do justo viverá pela fé, ele vai dizer o seguinte, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra poder ali no grego é dunamis, significa dinamite, explosão. Então a palavra é isso que faz, a palavra faz isso no meio das trevas, ela chega como uma dinamite, ela vai explodindo tudo, vai destruindo tudo, vai destruindo todas as trevas, vai arrebentando com tudo. Isso é a palavra de Deus. Hebreus vai dizer, ela é Glória a viva e Deus. eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então, você que está começando, respeite assim seus líderes, chegue próximo de pessoas que têm bom testemunho, mas se firme principalmente na palavra de Deus, porque somente a palavra Palavra. de Deus ela pode trazer a segurança, né, de uma vida concreta na presença de Deus, a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Daniel. Daniel, e sobre essas falas de Lutero, de qual livro que está falando sobre essas falas de Lutero, por exemplo, desse. Indica alguns livros aí também, para quem está começando a pregar, para quem já está. Martinho Lutero, 95 teses, tá bom? Esse aí eu tenho um desse também, esses são 95 teses, Isso, né? esse aqui tá na capa, mas eu já tenho alguns recortes em PDF também, tá bom? Legal. O Legal. livro que eu mais gosto, que eu já li mais vezes na minha vida, é O Avivamento do País de Gales. Sim, O homem que ganhou 100 mil almas para Jesus. Já viu essa história? já ouvi falar O já. o adolescente que propõe no seu coração de orar 13 anos sem parar, todos os dias, todos os dias. Ele não falhou um dia. Dos seus 13 aos 26 anos. Ele ganhou 100 mil almas para Jesus. Lá 100 do mil almas. avivamento do País de Gales, no comecinho de 1904 para 1905, sai um grupinho de pessoas que vai lá para Los Angeles. Esse grupo, e
aí um homem conhece esse grupinho que veio avivado lá de Gás. O nome dele era William Seymour. Ele começa um trabalho na Rua Azusa, Los Angeles. Lá inicia um grande Yeah. evento que aí vem parar aqui pro Belém do Pará, a Assembleia de Deus. E o Glória a Deus. Então, é um livro bastante interessante. Você também que gosta de escatologia. Escatologia, Millard Erickson. A polêmica em torno do milênio. Eu queria me especializar mais no pós-tribulacionismo. Cheguei na conta e falei, eu quero um livro sobre pós-tribulacionismo, mas eu me impressionei. Por quê? Aqui fala detalhadamente o que é o pré-tribulacionismo, o que é o pós-tribulacionismo, o que é o amilenismo, pós-milenismo. Aqui fala não só do pós, aqui fala de todas as vertentes da escatologia, né? E você continua sendo Continua pós. sendo pós-ferrenho. Mas assim, os meus amigos são tudo pré, tudo. Então a gente conversa, debate, dá risada. A gente Tem um deixa, cara né? que fala assim, A gente não quer tem um discutir. amigo aqui do setor que fala assim, é bom você ser pós, porque todo mundo é pré, todo mundo pensa igual, e aí a gente debate com você e fica um negócio bem bacana, né? Sim, sim. Mas é isso aí, eu Sim. sou pós, mas eu respeito bastante o pré. Ah, não, isso aí. E também o Tranquilo. outro livro que eu quero indicar Sim. esse aqui, ó. Tirando a Bíblia, esse foi o livro que me fez chorar. Eu derramei lágrimas em cima. Aí cai os Ó, livros eu aí. derramei lágrimas em cima desse livro. Orlando Boyer, Heróis da Herói da Fé. Esse eu Esse tenho. aqui, Eu cara, tenho desse. quando você lê Esse dá pra quando você chorar. lê a história do cunhado de Jonathan Edwards, o jovem de 29 anos, que morreu de tuberculose, e ele falou assim para Deus, Deus, me leve para longe de tudo que se chama conforto. Me leve para longe, Deus, eu não quero conforto nenhum. Deus leva ele para uma tribo lá na América do Norte, para uma tribo indígena de canibais. Ele ganhou milhares e milhares de canibais para Cristo, né? Ele foi um dos maiores homens de Deus. Ele morreu com 29 anos. Cara, Eu li um trecho falando, se não me engano, o George não, Whitefield, que falou que estava pregando e falou: o homem é destinado a morrer uma só vez. E depois da morte segue-se o juízo. E uma pessoa gritou no meio da multidão, um grito agudo, e um obreiro foi lá ver o que está acontecendo, uma pessoa tinha morrido. Chegaram para ele e falou: fala de novo. Aí ele falou de novo: o homem está destinado a morrer uma só vez, depois da morte segue-se o juízo. Outra pessoa morreu. Só no eu trecho, sei, mano. sei. Isso é poder demais. Agora, Barão, já é para nós ter finalizado, só que o papo tá muito bom. E por que esses homens aí de Deus aí, Carlos Wesley, John Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield, morreram cedo? Até mesmo, se for analisar bem, o Paulo Júnior, né? Paulo Júnior, muito ferrenho também na questão da oração, e ele também estava doente, né? Ele também estava doente, quase morreu. E o porquê e como conciliar isso? Porque esses homens aí oravam 12 Então, horas, 13 horas. Tinha uma vida espiritual tremenda, só que o corpo físico não a aguenta. explicação é o seguinte, que nem o John Wesley morreu muito. O John Wesley morreu quase 100 anos. John Wesley. Por quê? Então errei. Mas muitos deles aí Porque morreram assim, cedo, até né? o Ivan Roberts do Avivamento do País de Gales, ele morreu cedo, porque eles tiravam muitas horas de oração e jejuns. Eles faziam jejuns rigorosos. O seu corpo não aguentava. Tá entendendo? Os camaradas, você acha que eu sou magro? Os camaradas viviam só pele e osso de tanto jejuar, realmente. Tá entendendo? Só que quem sabe, esse é o ponto. Só quem sabe Deus não queria usar eles Ah, muito sim, mais. provavelmente. É porque realmente eles fizeram algo que o seu corpo natural não. Claro, Deus usou eles no tempo que tinha que usar, né? Não, fato. Deixaram sua marca, mas que nem o Ivan Roberts, alguns homens morreram por causa dos jejuns exaustivos e das orações exaustivas. O corpo físico não suporta. Ó, se a gente vê a presença de Deus, o nosso corpo não suporta. É a mesma coisa, Sim. a intensidade da busca dos caras. Mano, vamos ser sinceros, José, a gente não ora hoje não, cara. A gente não ora. Não. Jejum, esses caras aqui fizeram história. Quando a gente tira um período de oração no monte, a gente desce Não, grandão, né? Isso eu tô falando meia hora, uma os hora. caras A gente desce, tipo, Deus vai me usar e usa mesmo. A gente se Os caras sente mais. oravam 4, 5 horas por dia. Tipo assim, Deus me dá. O Jonathan Edwards vai e fica 3 dias orando nos bosques,
Senhor, me dá uma palavra. Deus dá para ele a mensagem: pecadores nas mãos de Deus irado. Caio, Foi aí, é a ó. O cara mensagem colocou. que E quem foi aquele que orou tanto numa fábrica e quando desceu para trabalhar, o pessoal só de olhar no rosto dele, foi o Finney? cara, Foi o Finney, não é foi? porque é muita gente na cabeça. Eu acho que foi o É filho. muito Finney, Carlos Finney, que ele desceu, o pessoal só olhava para ele e já falava que era César Jesus. Meu, É a muito gente tem que fazer uma live só para poder. contar. Olha, é muita coisa, hein, cara? Muita coisa, mano, muita O assunto coisa. E aí, todo. eu costumo dizer, o poço é fundo, a água é boa, a ferramenta que é enferrujada, a torneira que é enferrujada, Vai mas a ter que água é boa, o poço é fundo. Meu marcar querido, outra live. vou Tá falar, bom. O assunto é longe aqui. vamos marcar. O ideal seria presencialmente, mano. Presencialmente é mais gostoso. Que a gente troca as ideias, não fica um pausando o outro, porque querendo live. Até que essa aqui tá melhor. Primeiro que eu fiz com o Caio, teve um pouco mais de interferência. Mas, meu Amém. santo, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Continue te usando e que te leve por esse Brasil para ser um apologeta, pregar a verdade, falar a verdade. E que eu creio que o conhecimento venha abrir caminhos, venha iluminar a mente e que não corrompa, né? Porque tem muito teólogo aí também que acha que é o dono da verdade. É isso que eu fico mais questão. Não sou, estou estudando teologia também, mas tem muito teólogo aí que acha que é o dono da verdade. E isso aí eu já não acho legal, entendeu? E dependendo de como é que fala, dá uma sensação de soberba, que, sabe? O tom da risada que você está debatendo com alguém, você dá uma risada, eu acho que é técnica de debate, mas quando você estiver fazendo apologética, ela debatendo com alguém, até no dia 31 eu vou estar Vai assistindo. ser Vai às ser que horas? Dia 31? 15 da tarde, direto de Campinas. 3 da Direto de Campinas. tarde? Pronto. Vamos marcar, vamos fazer direitinho o negócio aí pra estar todo mundo Isso. assistindo. Dando Aí você apoio aí. tira uma foto e Entendeu? posta no history do Instagram e me marca. Se Fechou, fosse, fechou. se E fosse pessoal, defesa do ah, pós, aí deixa quieto. Mas aí eu não o vou, aí eu vou ser arminianismo contra. dá Vou pra você pro outro levantar lado. a bandeira comigo, né? Dá pra Boa, levantar. boa, vai ser bom. Meu querido, Deus abençoe, viu? Vamos fazer uma oração? A gente não fez oração para Amém. começar. Foi um Amém. erro meu. Mas você lê um versículo aí, você lê um Amém. texto. Vamos orar para terminar. Pode Vou orar deixar, então. A vou gente deixar uma encerra. frase aqui do Dr. Carlos Augusto Vailate. Você falou a respeito da teologia, de saber muito e não se perder. Ele fala assim: quanto mais eu sei que nada sei. Então, quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente tem que diminuir, né? Que eu diminui, o Senhor cresça. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Pai amado, eu quero te agradecer nessa noite por essa Muito oportunidade que obrigado. o Senhor nos concedeu. Algumas pessoas entraram aqui para ouvir a nossa voz, para ouvir o testemunho, o Josias também mediando aqui. Que o Senhor continue abençoando o teu servo, sua esposa, seu filho, o seu ministério, Pai. Obrigado, porque mais uma vez o teu nome foi glorificado, Pai. Nós estamos aqui para testemunhar do teu amor, da tua graça, da tua benignidade. Obrigado por essa oportunidade. Nos conceda uma noite em paz, uma noite de descanso, e que o Senhor possa proporcionar mais momentos de comunhão para que possamos, Pai, falar mais do teu amor, da tua palavra, e que pessoas possam ser edificadas através dessa mensagem, através dessa live. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe a todos. E quem quiser chamar o senhor, é só chamar. O É senhor só vai, com muito chamar prazer, né? e a gente está disponível aí para debater, para dar aula. Estamos aí, estamos começando esse rumo agora, né? De dar aula, de falar um pouquinho de teologia, né? Agora eu vou fazer um canal no YouTube e eu vou estar mais nativo aí, né? Vou estar bastante Benção, produzindo muito benção. conteúdo teológico. E, e sigam Daniel Gomes, Godoy, Josias Soares e também o Fala Jô, que o Ideal Podcast vai ser no Fala Jô. No YouTube também se inscreve. No YouTube é benção demais. Deus Amém. abençoe, Ajuda meu que quiser, amigo. estou disponível aí, tá bom? Tamo Tamo junto. junto. Deus abençoe. Amém. Para onde encerra.